Por que eu tenho planos de voltar para o Brasil, né? A saúde financeira do país é diferente, mas eu comecei a sentir necessidade. Bom dia! Seja bem-vindo a mais um vídeo. Hoje eu vou aqui conversar com vocês um pouquinho sobre os meus planos para o futuro, né? E um deles é, eu tenho planos de voltar para o Brasil, me aposentar no Brasil. E eu vou te falar o porquê que eu tenho planos de voltar para o Brasil. E vocês podem até parecer surpresos, né? Mas quando eu explicar para vocês, vocês vão entender. Eu tô procurando só um batonzinho aqui, gente, porque a boquinha, entendeu? Está sem cor nenhuma. Mas basicamente o que eu quero conversar com vocês hoje, pessoal, é o seguinte. Por que eu tenho planos de voltar pro Brasil, né? E assim, eu tenho planos, não é agora, tá? Eu ainda tenho muito que trabalhar, eu tenho a minha filha que ainda tem que ir pra faculdade, ela tem 12 anos ainda, né? Então, assim, eu não tenho planos de ir agora, né? Porque eu também não posso. Mas eu já estou começando a investir no Brasil. Eu já estou começando a tentar criar, como que fala, fontes de renda, né? E assim, como tudo na vida, a gente não consegue da noite pro dia. E eu tenho que começar, né? Porque se a gente espera, vai demorar muito e dá muito trabalho. Gente, quando você vê 5, 10 anos, já passaram. Tanto que eu, né, vou fazer o que aqui? 14 anos, né? Em setembro faz 14 anos que estou aqui na América. Então, eu estou começando aos poucos. Eu já tenho um apartamento, né, no meu nome, que eu comprei. Só que a minha mãe mora lá. E eu não tenho intenção de pegar o apartamento, mas assim, se algum momento ela não estiver entre nós, que Deus, né, permitir que ela tenha muita saúde, que ela consiga aproveitar esse apartamento, esse apartamento tá no meu nome e seria meu. Mas eu também tenho agora tô no processo de tentar comprar um outro apartamento, uma outra propriedade e alugar. E aí, depois que eu conseguir, né, aí eu vou tentar alugar, enfim. Tem um processo, né, tenho planejamentos para o futuro. E aí, por que eu penso, né, em voltar para o Brasil? Porque primeiro que eu vejo aqui a qualidade das pessoas idosas, né, que são aposentadas aqui, muitas das vezes, elas não têm uma boa qualidade de vida, porque a mão de obra aqui é muito cara. Então, para você ter uma pessoa para cuidar de você, é quase impossível, né? Seria, no caso, se você fosse uma pessoa, assim, muito, muito, muito rica, né? E porque para você pagar uma pessoa para cuidar de você 24 horas, e assim, gente, eu tenho só uma filha e eu não tenho expectativa que minha filha vai ter que arcar com essas obrigações, né? E então eu já comecei a pensar, e outra, que Nova York é frio a maior parte do tempo. Então a gente tem o quê? 3 a 4 meses que o tempo é bom. O restante do ano é muito frio. E aí a gente tem a gente começa a meio ficar pra baixo, não é aquela coisa animada do Brasil, tem sol. E assim, gente, claro que eu tenho noção das dificuldades do Brasil, mas é o meu país, é a minha cultura, né? E por mais que eu veja a diferença, né, infraestrutura, a saúde financeira do país é diferente, mas querendo ou não, depois de 14 anos eu cheguei numa conclusão que as amizades que eu fiz aqui, elas não são amizades que eu me senti bem, que eu me conectei. São amizades que você sai, que você come, você conversa, joga conversa fora, mas não são aquelas amizades que você, sabe, que vira sua família. Eu nunca consegui me conectar com os americanos. Eles sempre... É como se, pra eles, a gente sempre vai ser imigrantes, entendeu? Então, assim, eu comecei a sentir necessidade
de ir pro Brasil, de comer a comida do Brasil, de viver a minha cultura, de ver meus familiares, de ver os meus amigos. É como que isso aqui, por mais que eu sou muito grata, eu agradeço muito a Deus pela essa oportunidade, eu também, eu sou grata de ser brasileira, tá? E eu vejo a diferença de cultura dos brasileiros, e os brasileiros eles são muito alegres, eles são pessoas muito descontraídas, engraçadas, são fortes, né? Então, aqui eu vejo que muitas das pessoas, elas têm uma coisinha assim que acontece na vida delas e elas já ficam em depressão, aí elas já se jogam na cama, aí elas não saem mais, elas ficam depressivos, e aí elas, dá pra ver na aparência, aí elas começam a tomar vários remédios e começam a ficar doente. E assim, cara, aí eu fico falando assim, cara, você tem tudo, você tem um carro, você tem uma casa, lá no Brasil a gente não tem nada e a gente é feliz com muito pouco. Então, não é sobre o que você tem, é sobre o que você é. Então, eu acho que muitas das vezes na vida do brasileiro, que falta a mais organização, né? Prestar mais atenção na época das eleições, fazer uma pesquisa. Mas eu adoro essa coisa que o brasileiro ele é alegre, ele faz amizade com facilidade. Aqui não. Aqui é tão difícil de você fazer uma amizade, e quando você faz um amigo, é aquele amigo muito vazio. Aquele amigo que você vê uma vez ou outra, que você não vai compartilhar o seu sucesso, a sua tristeza, porque é tão superficial que você não se sente, né, bem como que eu vou te dizer, em compartilhar determinadas coisas, a maioria das coisas. Então, eu vejo assim que as pessoas, quando elas aposentam aqui, elas ficam muito sozinhas. E como eu disse também, né, o tempo aqui é muito frio, então as pessoas se isolam muito. Elas ficam, né, na própria casa, e acaba saindo um pouco mais no verão, que é só naquela época de 3 a 4 meses. Então, assim, não é uma coisa que eu quero pro resto da minha vida. E uma outra coisa que eu sinto muita falta, gente, é da comida. Eu acho que eu já falei isso outras vezes, mas eu continuo repetindo porque é algo que realmente, diariamente, me incomoda um pouco, sabe? É a comida. E também é a temperatura, né? O tempo e as pessoas, né? E como eu já tinha falado aqui, gente, nós vamos sempre ser um imigrante para eles. Eles sempre vão te olhar como imigrante, no trabalho, no relacionamento, em tudo, entendeu? Então, a gente às vezes se sente um pouco um peixe fora da água, né? Do aquário ali. E isso nunca me fez sentir mal, ou me fez sentir pior, ou nem melhor do que ninguém. Mas eu também consigo ver que o meu país é o Brasil. As minhas pessoas é os brasileiros. E assim, a gente sempre vai ter algo pra reclamar, né? Por mais que eu sempre falo que eu não quero reclamar das coisas, porque eu tenho tantos motivos pra agradecer que são maiores do que os motivos pra reclamar. Mas assim, todo país vai ter um lado bom, um lado ruim. Então, acho que por isso que eu comecei a chegar a essa conclusão, ao invés de investir aqui nos Estados Unidos, eu decidi que eu iria investir mais no Brasil. Quando eu decidi criar o canal, eu decidi que eu faria em português, porque eu queria atingir o público do Brasil. Porque se um dia isso aqui for uma fonte de renda e algo que eu vou todos os dias, né, gerar conteúdo, eu quero estar no Brasil e mostrar a realidade do Brasil, né? Agora eu mostro pra você a minha história aqui nos Estados Unidos, mas eu já começo a pensar, gerar ideias de coisas que eu vou mostrar pra vocês no Brasil. Mas, enfim, é isso, galera. Eu queria compartilhar isso com vocês, que eu tenho planos de voltar para o Brasil e de investir mais no Brasil. E claro, ainda tem mais, né, mais um tempo aqui
Eu tenho... Aí as pessoas perguntam, mas e seu marido? O meu marido, ele vai chegar um momento também que ele vai aposentar e que ele provavelmente também não vai querer ficar aqui sozinho. Então, ele vai ter a escolha dele, que é talvez decidir estar ou ir comigo. Mas eu acho que provavelmente ele vai querer vir, viu? Quando ele vê, deixar tudo arrumadinho, já ter uma casa, já ter tudo organizado, eu acho que ele vai falar assim, não, eu acho que o estilo de vida vai ser muito melhor. E assim, eu vejo que no Brasil, quando você tem mais recursos, você tem mais conforto, é mais fácil. E sim, tem a criminalidade, tem, né, enfim, mas aí você vai ter em todos os lugares. Aqui na cidade pequena, a criminalidade, o índice é muito menor. Só que as oportunidades são melhores, você não tem tantas coisas pra fazer, né? Tantos lugares pra ir, tantos restaurantes. Gente, tem uns restaurantes bons com 1 hora, 45 minutos de distância. Mas assim, não é aquela coisa que você vai em New York City, que você tem tudo. Mas aí tem a criminalidade, não tem espaço, é tudo sujo, entende? Então, não tem como, a gente tem que escolher, a gente sempre tem que abrir mão de uma coisa ou outra. E eu acho que quando a gente, por exemplo, se eu morasse no Brasil, por exemplo, aí eu pensaria, aonde eu moraria no Brasil? Isso é uma boa... Eu moraria provavelmente ou em Belo Horizonte ou perto de uma praia. O que ainda não pensei ainda, né? Mas é algo que eu ainda tenho planos de fazer pesquisas e saber mais sobre. Mas é basicamente isso, gente. Eu ainda tô no processo de, né, isso vai levar anos, né, pra ter a certeza, o lugar, como, enfim, e ter uma estrutura financeira, né, pra conseguir fazer isso. E também deixar a minha filha bem estruturada. E talvez, quem sabe, ela não vai querer vir pro Brasil morar comigo, né? Nunca se sabe. Mas a gente nunca sabe os planos dos nossos filhos. Então, a gente não pode também esperar a decisão deles para que nós possamos decidir, né? E começar a dar os primeiros passos. Eu abri mão de tudo para ser mãe. Eu sou muito grata a Deus por ter uma filha, por ter sido mãe. Foi um sonho realizado. Eu amo minha filha, sou apaixonada por ela. Mas eu também tenho o meu amor próprio, eu tenho os meus sonhos, eu tenho os meus objetivos. E hoje eu tento preparar minha filha pro futuro, né? Que é para ela saber ser independente, ela saber fazer coisas de casa, ser uma pessoa disciplinada, ser pontual, responsável. Então, assim, na escola eu sempre falo, você tem que ser responsável, você tem que ser pontual, organizada. Então, eu tento preparar minha filha para o futuro, para que ela não chegue lá no futuro e ela tenha que apanhar, né, da vida, das pessoas, porque as pessoas têm expectativa quando você é adulto que você saibam as coisas. Quando você é adulto, você não sabe, as pessoas, elas realmente não têm paciência para te ensinar ou para entender. Eu vejo que muitas das vezes os adultos não têm paciência para ensinar para as crianças. Agora, o que dirá para os adultos? Então, é esse meu ponto aqui. E eu falo que as mulheres, né, nós mulheres, a gente tem que, sim, ter um homem provedor, uma família, mas ela tem que correr atrás dos sonhos, ela tem que começar igual uma formiguinha, de grãozinho, como é que fala? Aqueles... Esqueci como é que fala a palavra, mas de pouquinho em pouquinho, sabe? Você vai construindo grandes coisas. Você já começa a mirar em algo que é de longo prazo. Quando a gente começa projetos que a gente já pensa e a gente já tem expectativa de ter resultados rápidos, você não vai conseguir ter grandes conquistas. E é isso, uma das coisas que eu aprendi aqui nos Estados Unidos, é que quando você inicia um projeto, você tá planejando agora para daqui 5 anos.
né? Você não vai planejar, vai começar a mudar uma coisa e vai ter expectativa que daqui a um ano tudo esteja, né, esteja o resultado que você gostaria. Quando você tem resultados realistas, que você, olha, claro que você, depois de um ano, você com consistência, né, você tem resultados, mas não é os resultados que você gostaria, porque ele leva tempo. E leva tempo para você se capacitar, para você criar novas habilidades, para você se acostumar com uma nova rotina. Como eu agora. Eu estou tentando me acostumar agora com a rotina de, né, acordar bem cedo, ir para academia, arrumar lá a minha cozinha antes de sair, me arrumar, né? Tentar dar uma maquiada, ficar bonitinha pro dia a dia. Vim trabalhar o dia inteiro, né? Chegar em casa, fazer comida e no meio disso tem mais um trabalho que agora eu me dispus a trabalhar com marketing digital, fazer cursos, fazer mentorias, gravar vídeos, né? Filmar para vocês curiosidades aqui da minha vida aqui de Nova York, compartilhar coisas que às vezes você pode aprender ou tem curiosidades. Enfim, e eu digo que não está sendo fácil, mas eu estou muito feliz, porque eu sinto que eu estou aos poucos crescendo, progredindo, melhorando, entendeu? Como pessoa, como profissional, e isso me deixa muito feliz. Então eu estou fazendo o que eu gosto, né? Isso é muito gratificante. Então, eu sou o tipo da pessoa que eu não espero as coisas chegarem a mim. Eu vou atrás das coisas, entendeu? Eu busco, eu arrisco. E claro que sim, que eu tenho as minhas inseguranças, eu fiquei muito insegura para vir para cá, para os Estados Unidos, para começar a falar a língua, né? Porque você fala tudo errado e fala com um acento muito forte. Enfim, tem várias coisas, né? E também começar a trabalhar falando um inglês bem limitado. Isso tudo é você ter coragem, é você colocar a cara a tapa, né? Mas, enfim, e agora também vem a coragem de estar aqui com você, compartilhando a minha vida, de estar me expondo um pouco mais e assim, eu nunca tinha, né, me filmado, falado aqui na câmera, enfim. E agora eu estou me dispondo a fazer isso. E eu estou adorando, gente, vou te falar a verdade, eu estou adorando. Agora eu estou, assim, né, tenho uma agenda, eu tô tentando me organizar para conseguir colocar tudo junto, né, para ter tempo de fazer tudo. Mas isso não quer dizer que eu não esteja gostando, que eu não esteja feliz, né, dos novos projetos. E então, galera, é isso. Eu queria compartilhar um pouco com vocês os meus planos do futuro. E também como é a realidade aqui, né? Como a gente se relaciona com as pessoas. Isso me faz pensar muito em querer voltar para minha cultura, para o meu país. Mas eu também tenho consciência que tudo vai ter um lado bom e um lado ruim, né? Como tudo na vida. Não vai ter nada perfeito. E é uma questão de escolha e saber o que é o difícil. O difícil aqui, o difícil lá, porque aqui o difícil é você estar sozinho, você não ter amizade, você não ter sua família. E olha que eu tenho uma família, eu tenho meu marido, eu tenho minha filha, né? Mas mesmo assim, eu que sou uma pessoa que sou mais reservada, gosto de ficar mais assim em casa, mas eu também sinto falta de ter os meus amigos, de convidar uma amiga e falar, vamos tomar um café, vou assar um bolinho aqui, vamos sentar, vamos bater um papo. Aqui não tem isso. Ninguém senta pra tomar café com você, porque estão todo mundo muito ocupado, muito... Lembra, todo mundo aqui tem que trabalhar muitas horas para o custo de vida que é muito caro. Enfim, então é isso, galera. Mas não esqueça de se inscrever no meu canal, de dar o seu like e também comentar
e me falar qual a sua opinião. Você acha que eu estou errada de querer voltar pro Brasil? Eu tenho pensado muito nisso ultimamente e essas coisinhas têm me incomodado, sabe? Tem me feito pensar o que eu quero pro meu futuro, como é que eu me vejo, né? Mais velha, né? Nos meus 50, 60, como que eu quero viver? Porque assim, às vezes eu tenho recursos aqui, mas eu não tenho aquela alegria do dia a dia, eu não tenho aquela conexão com as pessoas, eu não tenho aquela... Às vezes, igual, por exemplo, eu vou mostrar pra vocês, eu tenho um quintal lá em casa que tem churrasqueira, que tem piscina, mas eu não faço nada. Eu já até fiz, só que as pessoas são muito sem graça, chega, come... rapidinho ali, vai embora. Não é igual o Brasil, o povo chega, aí fulana te ajuda, eu vou cortar carne aqui, o outro já, vou fazer a salada e vamos conversar, e tamo rindo, tamo brincando, tamo contando caso. Não, o povo senta aqui e fica assim, ai, gostoso. Aí depois, tchau. É uma coisa tão sem graça, gente. Porque não é a nossa cultura, não é a gente. É completamente diferente. Aí quando eu tenho os meus amigos brasileiros que vêm fazer churrasco na minha casa, a gente bebe, a gente conversa, a gente brinca, a gente nada. Só que não é sempre que eu posso fazer isso, porque os meus amigos brasileiros moram distantes, entendeu? Um em outro estado, o outro mora 3 horas de distância, enfim, fica mais difícil. Mas é isso aí. Um beijo, fique com Deus. E até a próxima. E não se esqueça de inscrever e dar um like. E comenta.